Nós vamos aqui para o Salmo 79, um salmo que está aqui na sequência. Hoje trataremos sobre ele. O Salmo 79 é um salmo escrito por Asaf. E quando a gente lê esse nome Asaf, a tendência nossa é associar esse Asaf àquele Asaf que Davi nomeou para ser um dos dirigentes de música, nos dias em que ele edificou ali o tabernáculo, onde ele colocou lá em Jerusalém. A nossa tendência é imaginar que esse Asaf seria aquele. No entanto, embora aquele tenha sido um grande líder, e era hábito também dos judeus, sempre manter o nome daqueles que já passaram, então é comum e é possível que este Asaf seja um outro Asaf que viveu séculos depois desse primeiro Asaf. Até porque o que esse Asaf trata nesse salmo, dá a impressão que já diz respeito aos dias pré-exílicos, que já são os anos já bem adiante, quando Israel é invadido lá por Nabucodonosor. Então esse Asaf provavelmente não é aquele Asaf que era o líder de música lá nos dias de Davi, né? E Davi viveu por volta do ano 1000, era antes de Cristo, e esse Asaf provavelmente lá pelos anos 700, 600 antes de Cristo. Muito bem, então nós vemos aqui, Asaf, o seu nome significa cobrador, e esse salmo ele tem como título original, é esse que está aí na sua Bíblia escrito Salmo de Asaf. Esse é o título em hebraico que está lá antes do salmo. Muito bem, primeira lição que nós tiramos aqui desse salmo, desse cântico, é que todo homem se queixa a Deus das suas adversidades. Todo mundo se queixa a Deus. Quando nós passamos por lutas, por problemas, por situações que são inesperadas, que são adversas, nós clamamos a Deus. Seja alguém que caminhe dentro de uma igreja, seja alguém que apenas sabe de Deus, mas vive alheio ao Evangelho, mas na hora das dificuldades, todo homem se queixa a Deus dos problemas que ele está passando. Nós vemos isso aqui nos versos 1 a 4 do Salmo. Vamos ler aqui. Salmo 79, versos 1 a 4, o salmista começa assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo, como se fosse um adubo, né? Alimento de aves, as aves do céu, e a carne dos teus santos, as feras da terra. Ele está descrevendo aqui, irmãos, uma cena que nós nem sequer imaginamos. Uma cena de guerra naqueles dias, quando após aquele morticínio, não tinha como sepultar todo mundo. E sem dúvida, isso tudo ia virar alimento de aves, das feras, tudo isso virava era essa situação. Então o salmista aqui, para nós vermos que não se trata daquele Asaf, ele está descrevendo aqui um período em que o templo foi profanado, ou seja, quando Israel foi invadido, nos dias de Nabucodonosor. Quando você lê, por exemplo, a gente vai ver aqui alguns textos de Lamentações, que se equiparam bem a essa situação que ele está descrevendo, e é semelhante ao que Jeremias, nos livros de Lamentações, está vendo nos dias em que o castigo de Deus chegou de fato sobre Israel. Então vamos lá em Lamentações para ver isto. Então está lá, Jeremias, Lamentações. Lamentações é outro livro de Jeremias, no capítulo 1, versículos 10 e 11, diz o seguinte, Lamentações 1, versos 10 e 11. Aqui, Jeremias está descrevendo também o que ele estava vivendo. Então ele diz aqui nos versos 10 e 11 do capítulo 1, estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Jeremias está descrevendo aqui o quê? Que o templo foi violado.
O templo, ninguém podia entrar no templo, somente os sacerdotes, os levitas, é que tinham acesso ao templo. Mas por conta do castigo de Deus, Deus entregou às nações o templo, e as nações invadiram, porque era isso que as nações faziam, para envergonhar os povos, para mostrar que o Deus deles é que era poderoso e não o Deus das nações. Eles entraram no templo, provavelmente procurando uma imagem que figurasse a Deus, para eles quebrarem, para eles mostrarem que eles eram poderosos. Então eles invadiram o templo. E aqui Jeremias está dizendo isso: estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas. O que tinha no templo? Tinha os castiçais de ouro, tinha as mesas de ouro, tinha aqueles objetos que eram usados para adoração a Deus. Pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. E ele descreve ainda no verso 11: todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de alimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Essa é a descrição de Jeremias, lá por volta dos anos 600, era cristã, e esse Asaf está descrevendo exatamente essa situação, quando ele diz aqui no início do versículo 1, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Então esse cântico, na verdade, é um cântico que descreve, que conta a história daquilo que estava acontecendo naqueles dias. Ele se queixa da desolação vivida pelo povo. Deram os cadáveres dos teus santos por cibo, por alimento às aves dos céus. Não houve sepultamentos. Não houve sepultamentos. Por conta da mortandade, por conta dessa guerra que aconteceu ali, como diz o versículo 3, derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. No versículo 4 ele descreve o quadro emocional deles: tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Israel era cercado por nações que na verdade eram parentes deles: os amonitas, os moabitas, os edomitas, eram tudo família de Esaú, Amon e Moabe, que eram filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Essas nações, quando viram Israel ser invadido, ser tomado, ser derrotado, serem mortos, expulsos, levados como escravo, elas faziam festa, elas se alegravam por conta do que estava acontecendo com Israel. Então, na verdade, tudo que o salmista está descrevendo, essa situação toda, elas já haviam sido anunciadas por Deus contra o povo. Deus já havia anunciado que se o povo não fosse fiel a Ele, se o povo entrasse na idolatria, Ele iria entregar a eles as nações, Ele iria entregar a eles essa vergonha. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, se irmãos quiserem acompanhar, Deuteronômio 28, verso 15, diz o seguinte aqui. Deuteronômio 28, versículo 15. Aqui fala sobre, a partir do verso 15, Deus está falando através de Moisés, lembrando o povo, os castigos que eles sofreriam pela desobediência. E no versículo 15 diz assim, Deus advertindo o povo: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí vem todas essas maldições que ele vai descrevendo. No versículo 47 e 48 desse mesmo capítulo, diz o seguinte, por causa da idolatria. Olha lá, Deuteronômio 28 mesmo, 47 e 48. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos, que o Senhor enviará contra ti,
sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Tudo isso que Deus advertiu lá em Deuteronômio, que o povo não levou a sério, os castigos da desobediência, aqui o salmista está descrevendo que estava acontecendo. Eles se afastaram de Deus. Os versículos 56 a 58, ainda do capítulo 28, diz assim, o que ia acontecer. Olha só, o castigo que por conta da idolatria, deles adorarem as imagens, deles adotarem os deuses daquelas nações como deuses deles. Ele diz aqui no versículo 56, a mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha com o marido de seu amor, para com o filho e para com sua filha. E ele continua, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Vai vir tal fome, vai vir tal condição, nós não imaginamos o que é isso, nós não sabemos o que é isso, mas o povo de Israel estava vivendo. Tal era o desespero, porque já não é mais uma condição comum, é um desespero pela falta de alimento, que o amor completamente não existiria. Ia perder noção do que é o amor, do que é o valor de um filho, de um parente. Se não tiver, ele continua no 58, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Deus se revelou de uma maneira extraordinária ao povo. Eles entraram numa terra que tinha tudo de bom. Eles não precisavam construir nada, porque quando eles chegaram nessa terra, Deus entregou para ele, por causa dos inimigos deles, entregou essa terra, já tinham plantações, já tinham poços cavados, já tinham árvores frutíferas, eles tomaram como despojo animais, eles receberam tudo de Deus. E uma das coisas que Deus adverte o povo desde o início dessa entrada, ainda eu tenho o nome, é: não te esqueças do Senhor teu Deus. Não te esqueças do Senhor teu Deus. Porque se vocês se esquecerem de Deus, essas disciplinas virão sobre vocês. Então, o povo estava passando por adversidades. E então o salmista aqui está dirigindo a Deus este clamor: Senhor, as nações invadiram o teu santo templo, teu povo foi entregue à morte. Não há sepulturas, estão servindo de alimento para as feras do campo, para as feras da terra, para as aves do céu. Então, a primeira coisa que nós encontramos nesse salmo é que todo homem vai dirigir queixas a Deus nos dias da sua adversidade. Segunda lição: as adversidades podem ser fruto do nosso pecado. A vida traz muitas lutas para cada um de nós, você deve ter as suas, todos nós temos lutas. Você não vai encontrar uma pessoa nessa terra que não tenha dificuldade. Pode ser a pessoa que você tenha por mais feliz, por mais satisfeita, por vida melhor e mais completa, ela tem lutas, ela tem dificuldades. Isso é inevitável. E essas dificuldades que nós temos, elas podem ser fruto de muitas coisas. Às vezes são dificuldades que têm origem externa, alguém nos causa a dificuldade. Mas muitas das nossas dificuldades são geradas por nós mesmos. Ainda que a gente sempre tenha um responsável, que é outro e não eu, mas muitas das nossas lutas são frutos do nosso próprio pecado. Às vezes a gente ouve uma história de alguém passando por uma dificuldade, aí você fala: nossa, que dificuldade, a gente se compadece, a gente fica com pena, a gente, nossa, como que pode ser? Aí vai conhecer a história, aí você descobre que lá atrás, uma escolha,
uma decisão, uma atitude, um problema que gerou, e isso acarreta aquilo que está vivendo. Muitas das nossas adversidades podem ser fruto do nosso pecado. E é isso que o salmista começa a observar, o quê? Com respeito àquilo que o povo estava vivendo. Né? Nós vemos ele aqui que, até esse momento, o sofrimento vivido por eles, na verdade, era uma disciplina de Deus. Por isso que os adversários invadiram o templo, por isso que houve essa mortandade, por causa disso que eles perderam a batalha. Então, o salmista está se queixando de quê? Dos seus próprios erros. Mas ele se queixa da ausência de um livramento. Mesmo eles nessa condição, o que ele começa? Ele começa aqui no versículo 5, independente de ser a disciplina de Deus. Ele começa no versículo 5, até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. O que o salmista está dizendo? Senhor, até quando o Senhor vai ver a nossa nação sendo atingida, esse povo tomando conta da nação, levando escravos lá para a Babilônia, e o Senhor não vai tomar uma posição contra essas nações? Derrama o teu furor sobre elas. Elas não te conhecem. Elas não conhecem a Deus, mas eles que conheciam desobedeceram. E ele continua, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas, ou seja, essas nações que não te conhecem, elas invadiram a Israel, invadiram o teu templo, levaram os príncipes, levaram mulheres, crianças, todas como escravos para a terra deles. Nessa leva foi Daniel, foi os seus amigos, todos escravos lá para a Babilônia. E ele está se queixando, né? Ele tá se queixando disso, a falta de livramento. Até quando, Senhor? A falta de reação de Deus contra os inimigos, né? Derrama o teu furor sobre eles. O Senhor não está vendo eles fazendo isso? A gente cava o problema, a gente traz a dificuldade, e a gente fala, por que o Senhor não me livra disso? Perdemos de vista que nós fomos os responsáveis, que nós é que causamos essas coisas que por vezes nós estamos sofrendo, né? Já as palavras do verso 8 soam como se de repente lhe viesse à mente de que eles estivessem sofrendo por algo que eles cometeram, que seus antecedentes cometeram. Parece que ele percebe isso. Olha o versículo 8, ele começa dizendo assim, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Ora, então ele começou a lembrar, havia pecado. Por vezes os pais não querem que os filhos sofram algum mal, mas perdem de vista que as atitudes deles pode trazer consequências sobre os filhos. Isso é inevitável. A gente fala, mas os filhos pagarão pelo pecado dos pais? Pagam. Um pai comete um crime, ele vai preso. O que vai acontecer com a família? Vai sofrer. Fome, vergonha, discriminação. Não tem como, isso é inevitável. E Israel, as gerações foram pecando contra Deus, foram se apegando aos ídolos. Quando nós lemos a história dos reis, os reis que governaram Judá, que governaram Israel, alguns temiam a Deus, mas uma maioria perdeu o temor de Deus, se afastavam de Deus, adotavam os deuses dos povos, e Deus sempre mandando o profeta para dizer, para com isso. Agora veio o castigo, aí então o profeta, tá? Ele está falando como alguém, olha Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Mas o povo precisava passar por aquilo que eles estavam passando.
Então ele clama: não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. No verso 9 e 10 ele diz assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor. Opa, ele está começando a entrar no caminho certo agora. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Quando ele começa a se dar conta que aquela situação que eles estão vivendo é fruto do pecado deles mesmos. É fruto dos erros que eles cometeram. E ele começa agora no cântico, que essa é uma composição dele, que descreve essa realidade. Ele começa então a entender que eles precisam se arrepender. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Começou a entender o que estava acontecendo. É curioso que o argumento do salmista aqui, curioso esse argumento, pois causa a impressão de que eles estivessem sofrendo por alguma coisa que fosse só um pecado exclusivo dos pais. Mas eles também estavam cometendo, eles também estavam envolvidos nessa situação, eles também estavam errando. Aqui em Jeremias 31, livro de Jeremias 31, 29 e 30, capítulo 31, versículos 29 e 30, diz o seguinte: naqueles dias, isso iam chegar dias, que não eram esses que eles estavam vivendo, mas nos dias que viriam, naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Era costume em Israel, eles falaram: os nossos pais cometeram erros e nós é que estamos sofrendo. Ou seja, nossos pais comeram uvas e os dentes que embotaram são os nossos. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Ou seja, chegará um tempo que eles não iam mais falar sobre isso. Mas esse momento que eles estão vivendo, eles têm essa ideia. Eles têm como se os pais fossem os únicos que cometeram erros e eles não. Mas eles próprios estavam também vivendo nesse pecado da idolatria. Nós vemos que Deus também, da mesma forma, Deus também afirma que cada um vai ser morto pela sua própria iniquidade, que ninguém ia sofrer exclusivamente ou isoladamente pelo pecado dos pais, mas cada um ia sofrer pela sua própria iniquidade. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nós vemos ele tratando esse assunto, porque volta e meia Israel alegava estar sofrendo injustamente. Em Ezequiel 18, 20 diz o seguinte aqui: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, eles estão sofrendo por pecados deles. Se os pais erraram e eles seguiram o exemplo dos pais, eles também estão dentro da mesma realidade desse pecado. O filho não ia levar a iniquidade do pai, nem o pai a do filho. Mas, como eu disse, vale a pena lembrar que os erros dos pais, sem dúvida, os filhos sofrem pelos erros dos pais. Meu pai errou e eu estou sofrendo. Pode ser. Um pai se divorcia, vai gerar toda uma situação para a família. Como não? Então nós vemos que o que está sendo tratado aqui pelo salmista é essa situação do povo estar sofrendo, mas não por iniquidade que eles não cometeram, mas porque eles cometeram. Se eles seguiram o exemplo dos pais, essa é uma outra realidade, mas eles estavam sofrendo sim um castigo.
Mas uma terceira lição que o texto nos ensina é que mesmo que a nossa dor seja devido aos nossos próprios erros, ainda assim nós podemos clamar a Deus por misericórdia e justiça. Mesmo que nós sejamos nós os culpados, nós podemos clamar a Deus por misericórdia e por justiça. Nós percebemos que mesmo diante dessa conclusão do salmista, que o sofrimento que eles estavam vivendo, a nação toda, era em função da própria iniquidade deles, próprio erro deles, ainda assim, Asaf se sente à vontade diante de Deus para clamar por misericórdia. E é isso que ele começa a fazer a partir do verso 11. Ele começa dizendo, lamentando a invasão das nações, o sofrimento que eles estavam passando. Depois ele lamenta, ele conclui que essas adversidades, esses problemas todos que estão vivendo, é fruto do pecado deles mesmos, mas ainda assim ele se sente à vontade para clamar por misericórdia. E ele continua aqui no verso 11, dizendo, chegue à tua presença o gemido do cativo. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Ou seja, Senhor, né, ouve a nossa oração. Mesmo que tenhamos nós sido os culpados de tudo isso que estamos passando, mesmo sendo nós os responsáveis por toda essa luta que estamos vivendo, tem misericórdia, né? Chegue à tua presença o gemido do cativo, ou seja, Deus, tem compaixão, se compadece. Ele clama por misericórdia e ele também clama por justiça. O versículo 10, ele diz assim, porque diriam as nações onde está o seu Deus, seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Ou seja, apesar de tudo, Senhor, faz justiça contra essas nações. Nós erramos, mas eles também são ímpios. Nós erramos, mas eles nos atacaram com tamanho ódio que está acima das nossas forças. Então ele clama por misericórdia, clama por justiça. Obviamente isso se dava não somente em função da consciência da iniquidade do povo, mas também como fruto de um genuíno arrependimento. Eles já estavam se arrependendo. Ele encontrou o caminho certo. Quando nós passamos por lutas, por sofrimentos, e reconhecemos que o que a gente está passando é fruto do nosso pecado, qual é o caminho para isso? Não tem outro. É nos arrepender. É entender que nós erramos. É dizer para Deus, Senhor, Tu és justo e eu sou um miserável mesmo. O Senhor é justo, o Senhor é santo, eu sou pecador. Estou sofrendo por aquilo que eu próprio cometi, por faltas que eu mesmo fiz. Então eles se dão conta disso. Tanto é que ele entra pelo caminho certo, quando aqui no versículo 9, ele começa, assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Senhor, Tu és o nosso Salvador. Eles começam agora a colocar Deus no lugar de Deus. Pela glória do Teu nome, ele continua no verso 9, livra-nos e perdoa os pecados, ou seja, é o remédio. Tudo difícil, a nação invadida, os povos Israel sendo levado para o cativeiro, os idosos sendo mortos, crianças, sem piedade o inimigo estava fazendo, e o que ele começa agora é dizer, nós erramos, perdoa os nossos pecados. Então não era só fruto de esse pedido de misericórdia, não é só porque ele compreendeu que a iniquidade era cometida pelo povo, mas também porque ele entendeu que eles estavam errados. O sentimento de arrependimento. Irmãos, é aí que a vida da gente muda. É quando há o arrependimento. Isso sob todos os aspectos.
muda porque nós tomamos um caminho diferente, muda porque nós vamos corrigir aquilo que estava errado, muda porque nós não somente tomamos ciência do que está errado, mas entendemos, ou o arrependimento nos traz essa dor que nos move a agir diferente a partir de então, e é isso que vai dar origem a um caminho novo, a uma mudança. A palavra arrependimento, né, nós temos como tradução na Bíblia, arrependimento. No grego a palavra é metanoia. Meta, a gente conhece bem essa palavra, metamorfose. Meta é mudança. Noia é mente. Arrependimento, se você transliterar, é mudança de mente. E é isso que precisa acontecer quando nós estamos cientes, conscientes de que nós erramos, de que nós pecamos, e é isso que o salmista se dá conta. Ele começa lamentando aquilo que aconteceu, depois ele compreende que o que estava acontecendo era fruto do erro deles mesmos, e disso vem o arrependimento, e ele então aqui clama ao Senhor, que o Senhor se compadeça, que o Senhor tenha misericórdia, e que o Senhor também exerça a justiça. No versículo 12 ele continua: Senhor, aos nossos vizinhos, retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio, o vexame, ou a vergonha com que nos vituperaram, ou seja, a zombaria. É interessante, a gente precisa ter em mente que esse pedido aqui do salmista, ele está bem de acordo com o contexto do Antigo Testamento. Ele vive um período da lei, em que a questão era olho por olho, dente por dente. Então, não é uma questão, por exemplo, nós aprendemos com Jesus o que sobre os nossos inimigos? Devemos amar os nossos inimigos, né? Orar por eles. Nesse contexto aqui do Antigo Testamento, era um contexto que parece que é o mais fácil para a natureza pecadora humana, dar o troco para eles. Então é isso que ele pede: retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio, a zombaria, o vexame com que nos vituperaram, com que eles nos humilharam. E ele encerra aqui, né, após essa queixa e reconhecimento do erro e clamores de misericórdia e de justiça, Asaf encerra o salmo manifestando agora um compromisso de gratidão e louvor permanente para com Deus. Aqui no verso 13, então ele dá um desfecho, uma conclusão do salmo: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Veja que isso só acontecia como fruto de mudança, porque antes o povo estava buscando o quê? Os ídolos. É por isso que eles foram levados. Antes eles se afastaram de Deus, mas agora ele aqui, né, nesse arrependimento, nessa volta para Deus, ele está aqui assumindo alguns pontos importantes. Quanto a nós, teu povo, ou seja, nós pertencemos a ti, Senhor, e ovelhas do teu pasto, sempre vamos te dar graças, sempre vamos ter um coração grato. Mudança, disposição agora, fruto do arrependimento. De geração em geração proclamaremos os teus louvores, ou seja, nós assumimos um compromisso de não nos afastarmos mais do Senhor. E assim eles foram levados para o cativeiro. No cativeiro eles passaram 70 anos no cativeiro. E uma das coisas, isso é interessante, Israel se mantém afastado do Senhor por conta de não crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Eles não têm Jesus como Filho de Deus, eles não têm Jesus como o Messias. Mas uma coisa Israel aprendeu no cativeiro:
nunca mais eles se voltaram para a idolatria. Eles podem falhar porque eles não têm Jesus como Salvador. Para eles, tudo que diz respeito à vinda do Messias ainda não aconteceu. E isso é o fim para eles, porque nós somos salvos pela fé em Jesus. Mas, por outro lado, uma coisa eles aprenderam: nunca mais eles se voltaram para a idolatria. Então, tudo isso o salmista trata aqui nesse salmo, retratando um quadro que ele estava vivendo. Por isso que nós entendemos que este Asaf não poderia ser o Asaf dos dias de Davi, porque ele não viveu essa realidade de ver o templo invadido. Ele não viveu essa realidade. Ele não viveu essa realidade de ver o templo sendo profanado. Pelo contrário, nos dias de Davi, o templo era honrado, Deus era servido. Nunca houve um período de maior busca nacional pela presença de Deus do que nos dias de Davi. Então esse Asaf, esse cântico não poderia ser escrito por esse Asaf que era o dirigente lá nos dias de Davi, mas é um outro Asaf, quem sabe filho, quem sabe um bisneto, um tataraneto, alguém lá lá para frente que carregava o nome de Asaf, que era músico também e que estava descrevendo uma situação que o povo estava vivendo naqueles dias. Uma situação que traz para nós advertências, né? O princípio de fidelidade a Deus não mudou. Quando nós nos afastamos de Deus, certamente há consequências. Quando o homem deixa de buscar a Deus, sem dúvida virão consequências. Essas consequências podem demorar. A conta nunca vem, às vezes, na hora, né? A conta, primeiro você come, você se deleita, você conversa, depois você come a sobremesa. Depois de tudo, então, é que vem a conta para pagar. E a vida, às vezes, é assim também. Muitas coisas vão acontecendo, o homem vai desprezando a Deus, vai se afastando de Deus, mas um dia essa conta pode chegar. E o salmista descreve esse período em que para Israel a conta havia chegado. Quando você lê os livros de Isaías, de Jeremias, que foram profetas assim pré-exílicos, um pouco antes da invasão de Nabucodonosor, a gente vê Deus falando: olha, desde a madrugada eu tenho levantado profetas para vir advertir e vocês não me deram ouvidos. Isso é lição para nós. Nós temos domingo após domingo ouvido a palavra, temos domingo após domingo sendo ensinados, sendo exortados, nós temos tido a oportunidade preciosa de ser ensinados, mas por vezes, mesmo com tudo isso, a gente, por razões das mais diversas, nos afastamos de Deus. Às vezes não percebemos que o meu afastamento leva ao afastamento da minha família. Eu nunca vou sozinho. Se eu me afasto de Deus, alguém do meu lado vai caminhar junto. Nem sempre nós percebemos. Às vezes Israel se afastava, não era só porque foi uma decisão conjunta, olha, vamos nos afastar de Deus, não. O rei ia se afastando, os príncipes iam se afastando, os sacerdotes do templo iam desprezando às vezes a lei. No domingo nós falamos sobre quando Deus entregou a arca da aliança na mão dos filisteus, dos inimigos. Por quê? O povo estava afastado de Deus, os sacerdotes afastados de Deus, toda uma nação desprezando a Deus. Chegou a conta, chegou a consequência. Então, tudo isso para nós é uma advertência, né? A gente buscar a Deus, a gente se manter fiel ao Senhor, né? Lembrar as palavras
de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos a Deus. Vocês, eu não sei o que vocês vão servir, mas eu. É interessante, ele não começa com ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida espiritual começa em mim, na minha vida, e depois em toda a minha família, em decorrência disso. E se alguém se afasta de Deus, eu não devo me afastar por causa disso. Então o povo vivia essa situação toda por conta do afastamento de Deus. Uma das coisas que a gente vê na vida do rei Davi, Davi nunca teve uma vida perfeita e todos nós sabemos disso. Davi cometeu muitos erros, e erros terríveis, erros graves. Mas Davi nunca se afastou de Deus. Nunca. Nunca ele permitiu que o seu pecado, que os adversários o afastassem de Deus. Nunca ele permitiu isso. Então a comunhão que ele tinha com Deus, ele procurou preservar aquilo até o final. E ele é tido como, a gente fala, o homem segundo o coração de Deus, a gente fala, mas como o homem segundo o coração de Deus cometeu adultério, matou indiretamente, matou Urias, quantos erros, não disciplinou Aminon quando Aminon abusou da irmã, não disciplinou ele como ele devia ser disciplinado, quantos erros Davi cometeu, levantou um censo do povo que não deveria. Davi sofreu todas as consequências, mas nunca permitiu que nada, absolutamente nada, interferisse na sua relação com Deus. E tudo que nós vemos aqui nesse salmo é fruto de quê? Afastamento do povo de Deus, em toda a situação. Deus é misericordioso, Deus ouve o clamor do salmista que pede por misericórdia e justiça. Mas isso não isentou o povo de algum sofrimento que eles tiveram. Então, irmãos, fica para nós aqui essas lições, né? Mas que a gente possa guardar que o nosso senso de culpa não nos impede de buscar a misericórdia de Deus. Por mais culpado que eu possa me sentir de alguma coisa, isso não me impede de buscar em Deus a sua misericórdia, sua compaixão, uma vez que haja o devido arrependimento. Amém?